Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um material fascinante sobre um dos livros mais curtos e, eu diria, mais explosivos da Bíblia, o livro de Joel. As fontes que nos guiam são uma introdução acadêmica e um comentário bíblico bem detalhado que vão nos ajudar a navegar por este texto antigo e enigmático. Enigmático é a palavra perfeita. Joel é um livro pequeno, mas com uma força de um furacão, sabe? Ele nos joga no meio de uma catástrofe com imagens muito vívidas, profecias de arrepiar e o mistério que, bom, perdura até hoje. Nossa missão aqui é investigar as grandes questões que as fontes levantam. Quem exatamente foi Joel? Quando ele escreveu e, talvez o mais importante, qual é a mensagem por trás de uma praga de gafanhotos tão terrível que se torna o prenúncio do fim do mundo, o chamado Dia do Senhor. Certo, então vamos começar pelo básico, a ficha do autor, quem foi o profeta Joel. O nome dele, que significa o Senhor é Deus, já é uma declaração de propósito. Ele era filho de um homem chamado Petuel e, lendo as análises, parece que é aí que as certezas acabam. Exatamente. Não temos biografia, não temos currículo, nada. A única pista real que o texto nos dá é a sua familiaridade com Judá, com Jerusalém, e principalmente com os rituais do templo. Ele fala sobre os sacerdotes, as ofertas de grãos, o vinho. Isso leva a maioria dos estudiosos a concordar que ele era da região sul, de Judá, e talvez até mesmo um sacerdote ou um profeta que, assim, vivia e respirava o ambiente do templo. Ok, se a gente não sabe quase nada sobre o homem, pelo menos sabemos quando ele viveu, certo? E é aqui que as fontes mostram que o mistério só aumenta. Não há nenhuma menção a um rei, nenhuma batalha famosa, nenhum evento que nos sirva de âncora. Como é que se investiga isso? Gera um debate assim, bem acalorado, com 3 teorias principais sobre a data do livro. A primeira sugere uma data bem antiga, lá no século 9 a.C., antes do exílio na Babilônia. E qual é o argumento para isso? Que no texto aponta para uma época tão remota? Principalmente 2 coisas. Primeiro, a estrutura política que Joel descreve. Ele se dirige aos anciãos e aos sacerdotes, mas não menciona um rei, o que poderia se encaixar num período em que um rei menino, Joás, estava no trono e o poder era exercido por outros. Ah, interessante. E segundo, os inimigos que ele cita. Tiro, Sidom, os filisteus, Edom, eram adversários mais antigos de Judá. Os grandes vilões que vêm depois, como Assíria e Babilônia, não aparecem na lista. Faz sentido. É como olhar para os vilões de um filme para saber de que década ele é. E a segunda hipótese? A segunda nos leva para bem mais perto da grande crise de Israel, no final do século 7 a.C. Os defensores dessa data argumentam que a atmosfera do livro, essa sensação de desastre iminente, sabe? A destruição da terra, isso se encaixa perfeitamente no período entre a primeira deportação para a Babilônia e a queda final de Jerusalém. Entendi. Joel estaria, nesse caso, na mesma época de profetas como Jeremias, gritando um último alerta antes do colapso total. Um cenário de urgência máxima. Mas você mencionou 3 teorias, e as fontes dizem que a terceira é a que tem mais adeptos hoje em dia. O que essa teoria vê no texto que as outras não veem? Essa terceira teoria, a visão majoritária, coloca Joel no período pós-exílio, por volta de 500 a 400 a.C., depois que o povo voltou da Babilônia. E por quê? Os argumentos são fortes. A liderança da comunidade por anciãos e sacerdotes, sem um rei, era exatamente a realidade desse período de reconstrução. E talvez o mais convincente, Joel parece citar ou fazer alusão a vários outros profetas que vieram antes dele, como Amós, Sofonias, Ezequiel. É como se ele estivesse tecendo uma coxa de retalhos de temas proféticos anteriores para sua nova geração. Então, temos 3 possibilidades bem diferentes. Século IX, VII ou V antes de Cristo. Isso não é um problema para entender a mensagem. A gente não corre o risco de se perder nesse debate. E aqui vem a virada de chave que as fontes sugerem. E se esse mistério sobre a data não for um defeito, mas uma característica genial do livro? Como assim? Ao não se prender a um rei ou a uma data específica, Joel torna sua mensagem
universal e atemporal. O foco sai do quando isso aconteceu para o que isso significa para nós agora. Ele cria um padrão. Uma crise terrível acontece, ela exige uma resposta de arrependimento sincero e essa resposta abre a porta para a intervenção e a restauração de Deus. Esse padrão se aplica em qualquer século. Uau! Essa ideia muda tudo. A falta de contexto vira o próprio contexto. Ok, vamos mergulhar então nessa crise. Agora preciso me preparar, porque as fontes destacam que a abertura do livro é uma das cenas mais intensas e gráficas de toda a Bíblia. Me descreve essa praga de gafanhotos. Quão ruim foi? Foi apocalíptica. Joel não descreve só uma praga. Ele descreve 4 ondas de destruição, usando 4 palavras hebraicas diferentes para gafanhotos, talvez para descrever diferentes estágios de desenvolvimento ou tipos de insetos. Ele escreve: o que o gafanhoto cortador deixou, o migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. Nossa! O que o devorador deixou, o destruidor comeu. É a imagem da aniquilação total. A terra fica nua, as vinhas são destruídas, a alegria seca, a economia, a vida social e a religiosa entram em colapso porque não há mais grãos ou vinho para as ofertas no templo. É um pesadelo. E isso nos leva a um dos maiores debates sobre o livro. Esses gafanhotos eram gafanhotos de verdade? Ou estamos falando de uma metáfora para um exército invasor? Esse é o coração da questão interpretativa. Uma das visões defende que estamos falando de 2 catástrofes diferentes. O capítulo 1 descreveria uma praga de gafanhotos literal, histórica, que já aconteceu e devastou o país. Já o capítulo 2 usaria essa memória recente para profetizar uma calamidade ainda pior e futura, a invasão de um exército humano. Então, a praga de gafanhotos seria o trailer do filme de terror e o exército seria o filme principal. O que sustenta essa ideia? Principalmente a linguagem do capítulo 2. A descrição é abertamente militar. Eles avançam como guerreiros, escalam muralhas, têm a aparência de cavalos de guerra. Além disso, Joel diz que esse exército vem do norte. Historicamente, os grandes impérios que invadiram Israel, como a Síria e a Babilônia, sempre vinham pelo norte. Verdade. Para muitos, essa é uma pista clara de que ele está falando de soldados, não de insetos. Certo, mas qual é a outra possibilidade? Porque a imagem dos gafanhotos em si já é tão poderosa. A outra interpretação, e muitos comentaristas se inclinam para ela, é que não há 2 catástrofes, mas apenas uma, descrita de 2 maneiras diferentes. O exército do capítulo 2 são os gafanhotos do capítulo 1. Joel estaria usando uma linguagem poética e militar para elevar o terror da praga a um nível cósmico. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele pega um desastre natural, algo que as pessoas daquela época conheceriam e temeriam profundamente, e o transforma em uma teologia do juízo. Isso mesmo. É uma hipérbole genial. Joel olha para um enxame de gafanhotos e não vê só insetos. Ele vê a infantaria de Deus. Ele os chama de o meu grande exército. Pense nisso. Um gafanhoto é frágil, mas 1 bilhão deles se torna uma força da natureza imparável, organizada, precisa. É como um enxame de drones. Exato, um drone de ataque, mas biológico, multiplicado por 1 bilhão. O horror não é só perder a colheita, é a percepção de que essa força da natureza tem um propósito divino, implacável e inteligente por trás dela. Essa imagem de um exército de gafanhotos agindo como um instrumento de Deus é aterrorizante. Isso me faz pensar que o livro está construindo algo maior. O que é exatamente esse dia do Senhor, que parece ser o ponto central de tudo isso? A expressão soa muito definitiva. É o tema dominante que une o livro inteiro, Yom Yahweh, em hebraico. E é crucial entender que não se trata de um dia de 24 horas, mas de um evento, um período de intervenção direta e decisiva de Deus na história. Para o público original de Joel, essa expressão provavelmente soava como uma coisa boa, sabe? O dia em que Deus finalmente esmagaria seus inimigos e exaltaria Israel.
Mas os profetas, incluindo Joel, subvertem essa expectativa. Como assim? Cuidado com o que vocês desejam. O dia do Senhor é sim um dia de juízo para as nações inimigas, mas é também um dia de juízo para o pecado dentro do povo de Deus. É uma faca de dois gumes. Exatamente. Antes de Deus limpar a vizinhança, ele vai limpar a própria casa. Por isso, a praga de gafanhotos é vista como o amanhecer desse dia terrível, um chamado urgente para o próprio povo de Judá. Então não é só sobre os inimigos lá fora, é um chamado para dentro de casa. E a resposta a esse chamado é o arrependimento. Sem dúvida. O livro inteiro é uma convocação dramática. Joel chama todo mundo, sacerdotes, anciãos, crianças, até os recém-casados. Ninguém está isento. A crise é a sirene tocando, um alerta para que todos se voltem para Deus. Mas Joel é muito específico sobre que tipo de arrependimento Deus quer. Não é só um show. Daí vem a famosa frase: rasguem o coração e não as suas vestes, a roupa em sinal de luto, mas sobre uma mudança interna real. Mas as fontes também falam que Joel telescopa os eventos. Ele conecta essa crise imediata com algo muito maior, no futuro. Como isso funciona? Essa é uma das chaves para entender a mente profética. Joel vê a praga de gafanhotos não como um evento isolado, mas como um prenúncio, um ensaio em miniatura de um dia do Senhor final e universal. A crise local e presente aponta para um evento cósmico e futuro. É como olhar para uma pequena onda quebrando na praia e saber que ela é parte de um oceano imenso e poderoso. Entendi. O juízo que eles estão vivendo agora é um eco do juízo final que alcançará todas as nações. E o que acontece nesse dia do Senhor final? É só destruição e escuridão? Não, e essa é a grande virada de esperança do livro. Sim, haverá o julgamento das nações no que ele chama de Vale de Josafá. Mas para o povo que se arrepende, haverá restauração total. Deus promete devolver o que os gafanhotos comeram e mais. E então ele culmina com uma das promessas mais extraordinárias de todo o Antigo Testamento. Que é a famosa passagem sobre o Espírito de Deus, certo? Exatamente. Joel 2, versículos 28 e 29. Depois de toda a escuridão, Deus diz: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E ele especifica: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Nossa, sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso era revolucionário. Em um mundo onde se acreditava que o Espírito de Deus falava só através de reis, sacerdotes ou profetas, homens de elite, né? Joel prevê um futuro onde a presença de Deus seria derramada democraticamente, sem barreiras de idade, gênero ou status social. É a esperança máxima que brilha no fim do túnel do julgamento. Ok, depois dessa imersão profunda, se a gente pudesse destilar tudo em algumas lições principais para levar para a vida, quais seriam? Acho que a primeira é a conexão inseparável entre crise e espiritualidade. Joel pega um desastre ecológico e econômico e o transforma num megafone espiritual. Ele nos força a perguntar: o que as crises da nossa vida, sejam elas pessoais ou coletivas, estão tentando nos dizer? Elas não são eventos aleatórios no vácuo. Podem ser um chamado para olhar para dentro. É uma perspectiva poderosa, deixar de ver as crises apenas como problemas a serem resolvidos e passá-las a ver também como mensagens a serem decifradas. O que mais? A segunda, com certeza, é a natureza do verdadeiro arrependimento. Aquela imagem de rasgar o coração é fundamental. Mostra que Deus está muito mais interessado na nossa honestidade interna e na nossa transformação real do que em nossas cerimônias religiosas ou em nossas aparências. Não é sobre parecer arrependido, é sobre ser transformado. E a terceira? Depois de tanto terror e julgamento, onde fica a esperança? Fica na fidelidade de Deus. Essa é a mensagem final. Apesar das imagens aterradoras, o objetivo de Deus, segundo Joel, não é a destruição, mas a renovação. O julgamento é o remédio amargo, mas necessário para curar a doença. A promessa final da restauração e do derramamento do Espírito é a prova de que Deus anseia por perdoar e restaurar seu povo.
O livro começa com um exército de gafanhotos devorando tudo e termina com o Espírito de Deus preenchendo todos. É uma jornada do vazio absoluto para a plenitude total. Impressionante. Um livro tão curto, mas que nos leva do desespero de uma terra devastada à esperança de um mundo inundado pela presença de Deus. Do mistério de sua autoria à sua simbologia poderosa, Joel realmente nos confronta com a fragilidade humana, mas também com a imensa possibilidade de renovação. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? Como nós interpretamos as pragas do nosso tempo? Sejam elas pandemias, crises climáticas, colapsos econômicos ou conflitos. Se seguirmos a lógica de Joel, elas podem servir como um chamado de atenção. E a questão que fica é: para o que exatamente elas estão nos chamando? O pensamento profundo para levar conosco. Que Deus abençoe a todos.